E fala, garotinho, hoje é dia de a gente entrar no mundo dos psicopatas, dos psicóticos, dos loucos. Hoje é dia de psicose, garotinho. E hoje a gente vai contar uma história que parece ter saído de filme de terror, de livros, de séries, de psicopatas, de psicóticos, mas hoje a gente vai falar de um cara muito conhecido que se chama Charles Manson. Charles Manson vivia numa fazenda com a sua família, o bando de louco, para mim é considerado loucos, e eles aprendiam lá várias coisas, e uma dessas coisas era a arte da tortura. Isso mesmo, era a arte da tortura, e uma das principais coisas que eles aprendiam era a arte de esfaquear a pessoa, mas não era simplesmente só enfiar a faca e tirar, e sim enfiar a faca e rodar para a pessoa sentir dor. Cara, era muito louco, porque pra ele não era simplesmente enfiar a faca e tirar. Tinha que enfiar e fazer movimentos de círculos. E sabe, ele tinha uma filosofia de vida, ele sabia chegar nas pessoas, ele sabia a abordagem das pessoas. Logo mais na frente do vídeo eu vou explicar essas filosofias de vida. E com esse tipo de lábia ele conseguia pegar atletas, atores, atrizes, cantores, então várias garotas de programa, então ele conseguia pegar vários públicos e levar para sua fazenda para passar os ensinamentos, e sua família crescia cada vez mais, os seus seguidores cresciam cada vez mais. Então vamos pular para o seu primeiro crime, que já foi o primeiro crime mais brutal. Foi meio que uma vingança esse primeiro crime que ele fez. Ele era um músico, só que ele era um aspirante a musicista, ele queria começar a entrar na carreira de músico. Ele foi até um produtor musical falando, ó, esse aqui é minha música, só que chegando lá o produtor não gostou das músicas que ele fazia e falou o seguinte, ó, eu não vou produzir a sua música. E revoltado com aquilo, ele voltou para casa e falou com a sua família, ó, vamos lá e vamos botar o terror na casa daquele cara. Só que chegando na casa do cara tinha mais 4 pessoas. Era o cara mais 4 pessoas. Aí foi desde estrangulamento por corda, foi desde golpes marciais, foi golpes de faca. Então lá rolou de tudo. E para fechar a cena do crime, eles pegaram o sangue do corpo das pessoas e começaram a riscar nas paredes, assim, escreveram na parede a palavra porco. Escreveu na parede a palavra porco para todo quanto é lado. E aquilo ficou muito marcado, assim. De uma vez, Charles Manson cometeu 5 crimes, foi direto ou indiretamente, ele já cometeu 5 crimes de uma pegada só. E essas palavras pintadas na parede, tipo porcos, confundiram as autoridades, porque até então, nos anos 60, porco era uma palavra usada para chamar os militares. No estado da Califórnia, nos anos 60, não havia ainda essa criminalidade. Então não havia essa criminalidade ainda. Então as autoridades não sabiam o que fazer, eles não sabiam o que estava acontecendo, porque de uma vez só 5 homicídios, eles não sabiam a linha que ia. Então, por ter escrito porcos na parede, eles não ligaram um crime em série. Eles pensaram que era um narcotráfico, tráfico de drogas, alguma coisa do tipo. Então deixaram meio que baixo esse primeiro crime. Passou reto, cara. Sei lá. No segundo crime, Manson pegou mais 3 pessoas e nessas 3 pessoas foram 48 facadas. Mas Manson nunca agiu sozinho, ele sempre agiu com sua família, com sua seita, com seu bando de seguidores. E cada vez que esses crimes iam acontecendo, a cena do crime, o desenrolar da história ia ficando cada vez mais normal. Essas pessoas tiravam a vida das outras, assim como se nada estivesse acontecendo. É a primeira vez tiraram o sangue das pessoas e escreveram na parede. Dessa outra vez, eles tiveram a tranquilidade de lanchar na casa da pessoa, tipo, tiraram a comida da geladeira, tiraram a comida do armário, fizeram um lanche, depois que lancharam, aí eles começaram a limpar a cena do crime na maior sangue frio, na maior tranquilidade do mundo, como se aquelas 48 facadas, aquelas 3 pessoas que tivessem mortas ali não fossem nada para eles. Eles estavam agindo como
como se não tivesse nada acontecendo, aquelas vidas ceifadas, aquelas vidas fossem nada. Para deixar a marca deles, que eles estiveram lá, depois da casa limpinha, pegaram o sangue das vítimas e escreveram ergam-se, tipo, morte aos porcos, caos total. E eles sempre escreveram nas paredes, assim, essas palavras, assim. Era uma marca deles, mas a polícia nunca conseguia chegar, porque eles não agiram fora do padrão. Eles tinham um padrão para eles, mas que para dentro da polícia eles não enxergavam o padrão. E semanas foram passando, meses foram passando e a polícia não estava dando conta, então os familiares começaram a agir por conta própria, tipo, colocando detetives atrás, colocando investigadores atrás, e começaram duas linhas, a polícia e os investigadores pessoais, mas não chegaram ao Charlie Manson. Por ironia do destino ou por azar deles, Charlie Manson foi pego, ele e a família, por roubo de carro. Foi pego por homicídio, mas por roubo de carro. Então ele e mais 26 integrantes da sua família foram presos. Mas só que na Califórnia não deu muito tempo de prisão para eles ficaram pouco tempo e já estavam na rua e voltaram para sua fazenda. A sua fazenda ficava num lugar com um nome muito peculiar que chamava Vale da Morte. Chegando lá, Charlie Manson falou: vou tirar uma vida aqui, vou tirar a vida do caseiro que fica aqui, porque supostamente ele denunciou, então vou fazer o seguinte, vou cortar a cabeça dele fora e vou jogar ele colina abaixo, vou deixar ele rolando colina abaixo aqui. Cara, só nesse pouquinho tempo de vídeo que a gente fez aqui já foi 9 vítimas, né? Que coisa louca, cara. O cara matava, tipo, sem dó, nem piedade, nem pudor, nem porra nenhuma. Claro que a lista de morte não vai acabar por aqui, a gente está falando de Charlie Manson. E um amigo da família de Charlie Manson, herdou uma grande fortuna da família que morreu. E Charlie Manson ficou muito interessado, porque tipo, opa, é grana, porque eles viviam roubando o carro, vendendo peça. Para manter aquela seita, manter aquela família morando na fazenda, precisavam de dinheiro. Charlie Manson mandou 3 da sua família ir na casa desse herdeiro, torturar ele para falar, porra, onde que tá o dinheiro, onde que tá as coisas que a gente precisa. E esse herdeiro não falou nada. Depois de alguns dias, esses 3 familiares lá de Charlie Manson torturando, não quis falar nada, resolveram chamar Charlie Manson para resolver o problema. E o Charlie Manson chega com uma espada, ele tinha uma espada, e óbvio, né, o psicopata tem de tudo na cabeça. Ele chega com a espada e começa a torturar ele, só que de uma forma diferente. Ele começou a cortar a bochecha dele com a espada que ele tinha e depois cortou a orelha. E cara, o cara já estava vários dias sendo torturado e começa a perder parte do corpo, a bochecha e a orelha. E ele acaba falecendo, então já são 10 mortes na conta. Como eu já tenho falado, essa parada de roubo de carro era muito corriqueiro na vida de Manson e da família de Manson. Um dos seus discípulos, um dos seus familiares foi pego andando em um carro roubado junto com a namorada. E quando eles foram pegos pela polícia, a sua namorada foi encaminhada para uma cela. E chegando nessa cela tinha 2 garotas de programa. Essa namorada desse cara, ela ficou muito soltinha dentro da cadeia. Ela começou a falar dos crimes para essas 2 garotas de programa. Eu participei do crime, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E essas garotas de programa começaram a ficar com medo. Pô, eu não quero ficar numa cela de uma mina que, tipo, esquarteja de uma mina que, tipo, psicopata, tá ligado? Eu vou falar com a polícia, essa menina, ela fez isso. Aí quando falou com a polícia, eles ligaram o caso Manson a esses 8 assassinatos. Então, falando isso, eles foram ao Vale da Morte, a fazenda de Manson, e acabou pegando o Manson e seus familiares. Enquanto aguardava o julgamento, Manson foi liberado em 69. Foi no auge do movimento hippie, da época do Paz e Amor. Então, Manson foi solto nas ruas, só que Manson não era considerado, ele não se sentia hippie, ele não era considerado Paz e Amor, mas escutava muito Beatles, ele era muito influenciado pelo som dos Beatles. E mesmo com ele nas ruas, a investigação não parava, ele ainda estava sob julgamento, ele ia ser julgado. E eles começaram a usar essas palavras que ele deixava na parede e ligaram essas palavras às músicas dos Beatles.
E realmente, cara, as músicas dos Beatles falam em revolução, uma nova geração, e fala também do apocalipse, fala de várias coisas. Então, essa época do movimento hippie, essas palavras que ele deixava na parede, ficou muito legal. Eu citei aqui 69, o auge da ascensão hippie, citei também os Beatles, porque era o que ele segurava. Mas aí agora entra aquela parada que eu falei no começo do vídeo, como que ele conquistava a galera, qual era o papo que ele usava. Ele falava muito nessa profecia do Apocalipse, ele falava muito nessa profecia que vai vir sim uma geração muito influenciada pelo som dos Beatles, só que para ele, essa nova geração, essa nova galera que estava vindo, eram os afro-americanos, eram os afrodescendentes. Então, para ele, aquela galera não era digna, intelectualmente, elas não eram dignas de forma nenhuma. Então, o que era digno era a sua família que ele estava formando, era a sua seita. Então, era o seguinte, ele chegava com o seguinte papo: segue a mim, porque nós vamos ser a próxima geração que vai dominar o mundo, a nova geração vai ser a minha. Eu sou o Messias, eu sou o novo Jesus Cristo. Então ele tinha essa lábia, então esses crimes que a gente está cometendo é para limpar a barra, é para limpar tudo, para a gente ser a nova geração. Liga agora as palavras escritas nas paredes, as mortes, então tudo liga à profecia que ele tinha dentro da cabeça. Em meados de 70, Manson começa a ser condenado, mas muitas pessoas tinham medo dele ser considerado insano, porque se você for para uma clínica psiquiátrica, você não pega pena de morte, e todos estavam querendo que ele pegasse pena de morte, era o que ele merecia, era uma pena de morte, no mínimo uma prisão perpétua. E todo mundo tava com esse medo, tipo, o cara ele vai ser considerado insano e ele vai ficar na maior mamata pelo tanto de coisa que ele fez. Então ficou muito na época, nos jornais, psiquiatras defendendo, psiquiatras querendo que não, uma pessoa dessa não é normal, ela deve sim ir para uma clínica psiquiátrica, ela merece sim ter tratamento, ser estudado. Enquanto outras pessoas falavam, não, ele merece pena de morte, porque ele tem ciência do que ele está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo. Então agora fica uma pergunta para quem está aqui assistindo. Esse cara, ele sabia o que ele estava fazendo ou ele é considerado insano? Porque o QI desse cara ele é muito alto. Então fica essa pergunta, ele merecia pena de morte ou ele merecia ir para uma clínica psiquiátrica? Deixa aqui embaixo no comentário. Então vamos continuar a história que ela começa a ficar louca mesmo daqui pra frente. Durante os 9 meses de julgamento de Manson, a sua família ficava ali na porta do júri, ali, sendo uma pedra no sapato para todo mundo. Tanto para juiz, tanto para os promotores, eles ficaram ali armando o cerco, eles não deixavam tipo, todo mundo passar. Os jornalistas, eles eram o centro das atenções, dava entrevista toda hora para os jornalistas, ficavam ali armando velas, acendendo velas, porque para eles Manson era o Messias, Manson era o cara. E cada vez que Manson aparecia no júri, era um auge. Manson aparecia, ele dava um show, ele era um rockstar em ascensão, ele era um rockstar em alta. E a mesma hora que ele negava tudo, ele negava todas as coisas que ele fez, de uma hora para outra ele pulava na cabeça do juiz e falava: eu tenho que cortar a sua cabeça em nome da ordem divina. Manson era um cara muito que deixava todo mundo calado com as suas filosofias de vida. Ele subia e falava as suas filosofias de vida e ninguém conseguia refutar. E ao mesmo tempo ele pulava em todo mundo e com as suas doideiras. Não só ele, todos os seguidores da sua seita, quando iam falar, quando iam dar os seus depoimentos, todo mundo ficavam meio que de boca aberta. Como que esses caras, como essas pessoas têm tanta tranquilidade, tanta paz em falar que tirou tantas vidas, como que elas têm tanta... É uma tranquilidade mesmo, assim, para elas aquilo tudo estava normal, elas tinham ciência do que tinham feito, mas também tinham ciência para onde iam, para o que iam fazer. Mas nesse caso, Manson foi acusado direto ou indiretamente por 8 homicídios. Agora que o bagulho começa a ficar louco assim, quando todos achavam que não dava para piorar, porque o cara já foi condenado a 8 homicídios, isso dá pena de morte. E lá na Califórnia daria pena de morte, no mínimo, como eu disse, prisão perpétua. No dia do júri popular, chegaria para o júri popular dar a última sentença,
Manson chega com um X na testa cortado com uma navalha. Outra coisa bem bizarra que aconteceu também é que um de seus advogados sumiu do nada. Tipo, um de seus advogados foi achado depois, 6 meses depois desses 9 meses de julgamento, sem vida no seu apartamento, e ele defendia a tese que Manson era um Jesus Cristo, era o novo Messias, sabe? E depois desses 9 meses de julgamento, foi considerado o julgamento mais caro da história até então. Ele foi considerado um julgamento muito difícil de ser feito por causa dessa parada de ser considerado insano ou não. Foi psiquiatras, foram psicólogos lá no júri tentar defender essa tese, se ele era sim ou não insano e tal. Então foi muito difícil esse julgamento de Manson e da família de Manson. E depois de tudo feito, depois do júri popular, do júri judicial ter dado a sentença, em protesto, os seus seguidores rasparam a cabeça em protesto e falaram que cabeças iriam rolar, literalmente, que seriam cortado cabeças se caso Manson fosse solto. Uma chance de Manson ser solto, ali foi imediatamente punido. Manson foi condenado a morrer em uma câmara de gás em 1970, assim quando terminou o julgamento. Mas aí começa a mudar a história. Em 72, na Califórnia, foi abolido a pena de morte. Ninguém mais seria julgado a pena de morte, e quem foi condenado antes também não seria mais morto na pena de morte, e sim convertido à prisão perpétua. Poderia ter sido considerado insano, que não fazia muita diferença, porque muitas pessoas estavam querendo a morte. Então Manson fugiu da morte com 2 anos depois da sua câmara de gás. Manson e sua família escapou da morte, porque não só ele, mas todos que foram julgados também. Todos seriam condenados à câmara de gás, à pena de morte, mas pegaram prisão perpétua. Mas mesmo dentro da cadeia, a família de Manson continua crescendo, essa seita de Manson continua crescendo cada dia mais, cada vez mais, englobando pessoas famosas. Então a família de Manson vem crescendo cada vez mais, acreditando ainda nessa segregação racial, nessa regeneração que vai vir, tanto em número também quanto em grana. Manson continua preso. Ele, até há uns anos atrás, ele fabricava violão de dentro da cadeia e vendia esses violões para fora. Eram violões bem caros, para falar a verdade. E outra forma dele gerar receita também é que as pessoas vendem, meio que vender a alma ao diabo, só que vendem a alma a Manson. Elas meio que assinam um documento, colocam o dinheiro no envelope e enviam a carta a Manson dentro da prisão. Então assim, Manson acumula hoje uma quantia muito grande em dinheiro, e também a sua família, como eu disse, continua crescendo. O que acontece, cara? A gente vive hoje em uma sociedade que adora celebridades, que adora morte, que adora violência, mas mesmo com Manson dentro da cadeia, negando tudo que ele fez, o seu legado ainda continua, vários seguidores continuam fazendo o que ele fez, mesmo ele negando, mesmo ele falando que não fez, é óbvio que ele fez. Ele deixou uma história muito grande que ficou da geração dele, que está na minha geração, vai ficar pela geração do meu filho e outras. Assim como ficou para a história Jesus Cristo, ficou para a história Hitler. E esse foi o vídeo, garotinho. Se você gostou, aqui ó, vem aqui embaixo, deixa o like. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, também compartilhe para o seu amiguinho que gosta desse tipo de assunto. E o mais importante também, não esqueça de se inscrever aqui no canal, vai também no sininho aqui ó. E toda vez que eu enviar um vídeo, o YouTube vai notificar. Esse tipo de assunto, ele é muito complexo, tem muitas palavras que o YouTube corta. É importante você ter o sininho ativado, porque às vezes o YouTube não manda notificação. Então, muito obrigado pela paciência, obrigado pela audiência, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui.